Alô, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos na TV Xanxerê e Facebook Amaury Pereira e hoje recebendo nos estúdios aqui o vereador Sidney Wisniewski, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Prazer recebê-lo aqui, vereador, boa tarde. Boa tarde, Amaury, boa tarde a toda a equipe da TV Xanxerê. É um prazer nós estarmos aqui novamente nessa emissora aqui que tanto leva informação, entretenimento, divulga o nosso município aí, parabenizar o Ribeiro aí, a toda a equipe aí também, por estar sempre acompanhando também o nosso trabalho, né, do legislativo aqui do município de Xanxerê. Você está com 5 anos e meio de mandato, é isso? Isso, Amaury, nós estamos no segundo mandato, né? Muita gente às vezes tem perguntado para nós aí, pelo fato de eu ter ido bem, né, sempre bem votado nas eleições, né, fiz sempre a base de 500, 800, 700 e nessa última nós nos surpreendemos aí com mais de 1.000 votos, né, um dos mais votados vereadores, e isso na reeleição, né, que no qual, né, a maioria às vezes é mais difícil, né? Se torna para alguns mais difícil, né? Então isso se deu ao trabalho que nós realizamos junto à comunidade, né, principalmente no primeiro mandato, uma cobrança muito grande foi da sociedade de que o vereador estaria, né, que estar presente nas comunidades. Então nós fizemos vários projetos de inclusão aqui no nosso município, do nosso mandato, né, onde a gente fez as plenárias, onde sempre teve em torno de 400, 500 pessoas participando das plenárias, que era para ouvir o que nós, o mandato já tinha feito, mas o que precisava ser feito também. Sim. O projeto Cidão com Xanxerê, que a gente fez com a Kombi, né, onde nós íamos todo sábado nos bairros, né, visitar os bairros, verificar as demandas. Então as pessoas verificavam, nós lá buscavam o vereador e a nossa equipe para trazer as demandas, né, seja uma lâmpada queimada, um buraco na pista, uma boca de lobo. Às vezes tem a questão agora no inverno, né, a gente vê das pessoas podando as árvores, né, e também a própria empresa ali fazendo, e aí fica entulhos, né, a questão do lixo. Então tudo a gente esteve nesse tempo, nesses primeiros 4 anos, junto com a comunidade. E aí essa representatividade deu o resultado onde as pessoas traziam as demandas. Nós não solucionamos todos os problemas, né, é claro, né, a gente sabe, né, Amaury, que é muita coisa aqui para o município, mas fomos caminhando, né, eu digo assim, a gente vai subindo degrau por degrau e aí vai conseguindo, né, tendo bastante diálogo. Nosso mandato sempre teve muito diálogo, né, não só com o executivo aqui, mas quanto aos outros vereadores na aprovação de projetos, mas também o próprio Ministério Público, né, resolvemos vários gargalos aqui no nosso município, né, de regularização fundiária, loteamentos irregulares, né, então fazendo um diálogo a gente conseguiu entre os 3 poderes. Enquanto presidente da Câmara também exercemos e representamos o município, né, tanto no estado quanto no governo federal. Então isso eu acho que as pessoas foram vendo toda essa capacidade, né, do mandato de poder representar e ser representado, né, e também buscar as melhorias para o município. Está mais fácil agora esse ano ou mais difícil? Até porque no outro mandato de 4 anos, o prefeito também era Oscar Martarello e ele foi para a reeleição. E ele praticamente colocou 7 vereadores que dão a sustentabilidade para ele na Câmara de Vereadores. Está mais difícil agora, ou antes era mais difícil, Sidão, para ti, que tu está isolado hoje do PT? Não, o debate, na verdade, nunca ficamos isolados, né, Amaury, né, digamos assim. Tu é ouvido em alguma opinião que é boa para a sociedade? Sim, porque daí, se for analisar a questão do legislativo, antes nós tínhamos o debate acalorado, às vezes com questões nacionais, estaduais. Sim. Mas no município que tinha alguns vereadores que faziam oposição ferrenha, digamos, ao atual prefeito, que era atual antes também. Sim. Mas isso, se for ver, não leva a nada, né? Você tem que apresentar, né, soluções para os problemas também. Então, o que a gente sempre buscou desde o início do mandato, na época, foi cobrar transparência, né, do prefeito, né? Com o dinheiro público, nós estávamos fiscalizando, porque a gente buscou muito recurso, foi mais de 8 milhões na gestão passada que a gente conseguiu para o município, mas o que a gente cobrou foi isso, para que acontecesse as obras, para que a gente tivesse uma transparência. Então,
Da nossa parte, no mandato sempre teve esse entendimento e essa conversa, né, também com o executivo, e no qual deu esse resultado positivo. Então, o prefeito ele não teve oposição na questão de projetos. Nós sempre, todos os... Estiveram abertos para a conversação. Eu, enquanto presidente, o Serginho, o Cabo Oliveira ali também, digamos, tinha os debates, mas os projetos que veio do executivo, que era importante aqui para o nosso município. Você pega um exemplo, financiamento de 40 milhões, né, na Caixa Econômica para nós termos uma alavanca na parte de infraestrutura do município, que agora a gente vê vários asfaltos saindo com esses recursos, né, foi devido a essa aprovação desses projetos importantes lá na gestão passada. Então, e agora acredito que também, né, seja uma continuidade, até porque todos os projetos que veio até agora também, a gente faz os debates, né, nós analisamos os projetos, mas o que é bom e que seja para nós prosperar e conseguir fazer ainda mais, né, seja para a parte da saúde, né, principalmente para a parte da educação, infraestrutura, habitação importante, né, que no nosso município tem um déficit bastante grande, no qual tem algumas questões, né, que o Ministério Público mandou que teria que, em área de risco, todas as questões ali, então foi conversado com os três poderes também, mas nós temos também ali o FGTS, né, que as pessoas acessam pelo Minha Casa Minha Vida, e está saindo mais de 700 casas aqui no nosso município, né, entre apartamentos, casas, né, então isso é importante, e até é bom que as pessoas saibam disso, que quem quiser acessar, né, é só ir na Caixa Econômica, né, é só você levar a documentação necessária e você vê em qual programa que você se encaixa. E aí eles têm geralmente os grupos, né, onde as pessoas vão estar participando, e a gente vê que já foi entregue agora faz uns 2 meses ali Nossa Senhora de Lourdes, né, foram quase 200 apartamentos ali, e agora a gente já tem uma obra de 23 milhões ali perto do Clube 7 também, em outros locais também avançando, para que as pessoas possam sair, né, do aluguel também. Né? E isso é tudo diretamente os moradores que vão direto na Caixa Econômica? Nós tínhamos uns cadastros que foram feitos na prefeitura para poder acessar, então também se juntou. A gente tem cobrado ali o andamento daquela situação, onde o município daria contrapartida, mas até que não sai aquele projeto, tem esse outro que as pessoas podem ir diretamente na Caixa Econômica para buscar as informações necessárias e também acessar para que possa estar fazendo o financiamento e aí depois também ter o sonho, né, da casa própria para sair do aluguel. Sidão, você tem muitos parceiros, deputados federais e estaduais. Principalmente, cito aqui um, e você pode citar outro, que é o Pedro Kizai, que sempre está trazendo recursos para o Hospital São Paulo, para isso, para aquilo. Me fale um pouquinho desse trabalho de ir lá buscar e conversar e ser bem recebido por esse pessoal aí. Acho muito importante essa pergunta e também esse diálogo que a gente tem, porque antes de eu ser vereador, né, eu fui assessor parlamentar na Alesc, assessorando o deputado Dirceu Dresch, mas também trabalhei aqui no financeiro da Câmara de Vereadores, onde a gente entendeu todo o sistema e como que funciona. E cada vez mais a gente vê que o orçamento do Executivo ele ficou engessado no Estado e no Governo Federal, mas a gente vê mais ainda no Governo Federal, né? Hoje os deputados eles têm em torno de 60 bilhões, né, em emendas parlamentares. Então nós, vendo isso... Anual? Anual. 60 bilhões. Bilhões, cada deputado federal. Não, entre todos. Então de 500 e poucos divide 60 bilhões. Então é um orçamento total do Estado. Santa Catarina tem em torno disso, né? De orçamento total, e onde os deputados têm, né? Então você pega várias rúbricas que é engessada, no caso a educação 25%, a saúde 15%. Nosso município aqui tem feito geralmente agora nos últimos anos cumprido, né, com essas metas, né, que teve 1 ou 2 anos que na educação não chegou ao percentual, mas depois conseguiu acertar o ano passado, e na saúde sempre foi investido mais do que os 15%. Só que daí fica o quê? Para a questão do salário dos funcionários, assim por diante, então sobra pouco, às vezes, para os investimentos. E a gente vê no governo federal sendo também dessa forma. Né? Então, nós... Com essa estratégia, hoje, vamos dizer que os municípios têm de buscar emenda parlamentar. É claro que nós aqui estamos focando também com os deputados aqui, a bancada do Oeste e outros deputados também, para a questão da BR-282. Então, talvez
nos próximos anos, às vezes os próprios deputados vão centralizar todos os recursos para que a gente tenha a solução, né, da duplicação, do avanço ou na concessão, ou talvez, né, em parceria público-privado, para que seja duplicado uma grande quantidade, né, principalmente eu vejo de Irani a Chapecó, que seria um dos principais gargalos hoje. É claro que a gente sabe que lá no litoral também tem alguns gargalos, mas aqui nós temos que buscar para o nosso lado aqui. E a gente teve participando, né, junto com o deputado Pedro Kutzai, que é o líder da bancada nossa no governo federal. Então também ele conseguiu contribuir com esse debate e a gente tem levado as demandas. Como você falou, aqui no nosso município a gente conseguiu para esse ano aqui já 3 milhões e meio, né? Já tem destinação? Ou já não? tem destinação. Nós temos... Dá para citar alguns aí para nós, hein? Dá para nós citar aqui 1 milhão, né, para o Hospital São Paulo, ali para a instalação das placas fotovoltaicas. Já, né? Foi feita uma matéria e o Pedro já teve ali, né? Isso no orçamento participativo foi levantado essa questão anteriormente, mas pelo orçamento participativo ele estava destinando 250 mil. Então, foi feito um projeto separado para isso. E os outros 2 milhões, né? Então, 2 milhões e meio, né? Nós tivemos investimento para FCDX, para um veículo adaptado, já vai vir tudo, né, para FCDX. A Padavix, 500 mil para fazer a construção, né? Ajuda na construção, não é só esse valor, porque vai ter várias etapas do projeto lá também. Nós tivemos agora também para o Lar do Idoso, né? Vamos fazer o asfalto da continuidade até lá da veterinária da UNOESC até no Lar do Idoso. São 400 mil reais mais ou menos que vai para fazer lá. Para o pessoal ali da Associação do Mel, né, também 200 mil. Para vários centros comunitários aqui, né, vai ter ajuda lá para o Darmaville, mais um valor. Conversamos com o prefeito e o vice também. Para o Santos Dias, para o Nossa Senhora de Fátima, para o João Winkler, né? Então 4 comunidades vão ser contempladas também ali para ajudar na ampliação, né, dos centros de eventos deles, né, para fazer as atividades, né, reuniões, associações de moradores ali também. E ali do pessoal do Mel é justamente para nós ter aqui em Xanxerê um avanço maior para que possa ser processado e feito a etiqueta com a questão de você fazer a certificação, né, do mel aqui de Xanxerê, que tem uma grande produção também. Então, é um valor bem expressivo, né? O deputado Pedro Kutzai tem sempre dedicado um valor enorme aqui para o nosso município. Acho que é um dos deputados que mais trouxe recursos para o município. Claro que a Ana Paula Lima também tem ajudado aqui, claro que ela não é daqui, é de Blumenau, mas também por ela ser ligada à área da saúde, também ela... em parceria com a UNOESC e o hospital, né, está formando técnicos e enfermagem aqui. Então, uma turma de 50 alunos, se não me engano, que está sendo formada aqui de forma gratuita, era uma falta, né, que tinha aqui desses profissionais, no qual a gente tem visto com bastante relevância esse projeto também. Então, esses deputados federais e os estaduais, nós temos o Fabiano da Luz, né, que é um deputado estadual, a Luciana Carminati, o Padre Pedro e o Sareta, também sempre têm dedicado muito recurso aqui para o município, né? Tem algumas questões ali que está de projetos, vamos dizer que está parado, né? Que às vezes não tem avançado, o pessoal tem cobrado essa semana sobre a feira lá, né? No qual foi destinado lá recurso, né, para fazer a cobertura, né? Muita gente tem perguntado, se der a feira lá tá fazendo a reforma, né? Teve que parar a questão da feira noturna e algumas situações, né? A gente vê uma dificuldade na comercialização, então a gente já fez o pedido também para o prefeito para saber como é que está o andamento, porque deu um problema na fundação, né? E aí precisa um recurso a mais para poder viabilizar a obra, para não ter problemas depois futuros, né? Então deu uma atrasada ali, mas a gente vai estar verificando também para solucionar o quanto antes, né? Então, um volume de recursos assim nesse primeiro ano e 1 ano e meio, mais ou menos, entre ano passado e esse ano, já passa de 5 milhões também, né, em recursos que a gente tem ajudado aqui o município. Claro que não é a principal função do vereador, porque eu acho que a nossa responsabilidade maior é de acompanhar as obras, acompanhar os serviços, fiscalizar, né,
fazer o nosso papel enquanto legislativo, mas também a gente tem se dedicado a buscar esses recursos também, Amaury. Sidão, estamos a praticamente 100 dias das eleições do primeiro turno, né? Vamos tirar junho fora, contando julho, agosto, setembro e outubro. Outubro é a eleição do primeiro turno. Então você pega os 15 dias ainda de junho, então se a gente somar aí, tem 100 dias para as eleições. Como é que você vê o atual quadro? Tem muita mudança, né? Um vai para lá, o outro vem para cá, esse eu não quero, esse eu não preciso, e tem acontecido muito. Agora tem o Antídio, né, que disse que vai ser candidato do MDB ao Senado, estaria junto com o João Rodrigues, junto com o Esperidião Amin para fazer a dobradinha. Por quê? Ninguém fala, ninguém comenta, mas o eleitor ele pode votar para 2 senadores. É isso? Isso. Tô certo? Vai ter a votação dia 4 de outubro, então é presidente. Vai escolher para presidente, governador. Aí nesse ano vai mudar 2/3 dos senadores. São 81 senadores e vai ser 52, né, mudado, né? Então, cada estado vai escolher 2. Não que a pessoa precise votar para 2, só que ela pode, né, votar. Santa Catarina pode votar para 2 agora? Sim. Todos os estados, né, vai escolher 2. Então, o eleitor pode votar para 2. Vai votar para 2 senadores. Então, as chapas que tiver os 2 senadores, geralmente as pessoas vão acabar, né, votando para os 2 senadores. Então, nós temos como pré-candidato o Décio Lima e o Afrânio, né, que é de Florianópolis, são pré-candidatos ao Senado. E aí nós temos outras composições de outras agremiações também, né? Então, o que as pessoas vão estar escolhendo, né? Então, às vezes, tipo, tu votou pro Décio e tu vai votar para um outro, tem que ver, né, para quem que você vai escolher. Às vezes o segundo voto pode ser o mais votado, né, nas urnas do que o primeiro, às vezes. Por exemplo, assim, eu sou candidato ao Senado e você também. Eu posso estar conseguindo um voto para ti e você fazer com que eu fique de fora. Exato, né? Vamos supor aqui, o filho do Bolsonaro e a Carol Detone. Se eles fizerem uma dobradinha e trabalhar junto, um pode derrubar o outro. Mesma coisa, Antídio Donelli com a mim, mesma coisa. Décio e Afrânio, e assim outros. Quer dizer, você pode ser... Vai ter 6 candidatos, a pessoa vai escolher 2. Às vezes tu faz voto cruzado, né? As pessoas não votam na mesma chapa, né? Pode ser fogo amigo, tá? Você pode ajudar o teu companheiro no Senado, mas ele pode deixar você fora e ele entrar. Então tem que se pensar muito bem nisso aí, porque os que estão no top hoje da pesquisa pode daqui a pouco cair lá na hora da eleição. Então, o que eu falei, o segundo voto, né? Por exemplo, se a pessoa vota, todos votam o primeiro voto em tal senador, o segundo voto, se todo mundo votar aquele acaba sendo o mais votado, né? Então isso pode acontecer, né? É verdade. O segundo voto, nós tivemos a Ideli Salvati na época, que ela se elegeu senadora numa situação improvável, nesse sentido, né? Ela entrou pelo segundo voto, né? Muita gente votou em tal e na Ideli. O outro que votava em tal e na Ideli. Assim vou votar numa mulher e vou votar na Ideli. E daí foi isso. Isso aí. Então foi o segundo voto acabou elegendo a Ideli Salvati, né, como senadora. E daí depois nós temos os deputados federais e deputados estaduais, né? Nós do Partido dos Trabalhadores aqui de Xanxerê, a princípio, né, a gente não vai ter deputado estadual e federal. Não vai ter. Candidato, né? Do PT. Do PT. Agora sim, a princípio, né? Há um comentário que algum partido de Xanxerê vai, eu acho que é o Celso Matiolo, né? Nós tivemos nas outras eleições aqui, tipo, ninguém ia, quando chegava na hora, tinha foi 5. 7 candidatos, né? Entre deputados federais e estaduais, né? Então, o que acontece? Eliminou, né, demais, todo mundo fez lá seus 3, 4 mil votos, mas ninguém daí conseguiu 3, 4 mil votos, digamos, aqui em Xanxerê. E aí, para você avançar fora, é mais complicado. Então, nós fizemos uma campanha na época ali para o voto de Xanxerê e tudo, né, Amaury, para que as pessoas valorizassem. Mas não funciona, né? E daí a gente vê que é difícil, né? Você hoje, de certa forma, disputar com os deputados que aí estão.
Só que também as pessoas têm que estar analisando esses deputados que estão aí com emendas parlamentares, com isso e aquilo, né? Digamos que vem nos municípios e que às vezes desaparece, daí só vem agora perto da eleição novamente. Também tem que ver se você compactua com o que ele vota lá, né? Se as pautas no qual elegida lá para ele votar, se é coerente com o seu pensamento, né? E aí entra muito a questão da própria mídia, né? Das pessoas ter essa influência com vários canais, né? Que as pessoas possam estar divulgando, e a gente vê hoje as pessoas sendo às vezes iludidas em alguns casos, né? Então é importante que as pessoas busquem as informações corretas, né? Eu vejo assim a questão oficial, né, do que está sendo tratado. Então, quando você vai lá num assunto, né, determinados assuntos, pesquisar para ver se aquilo que está vendo é verídico e tentar, né, se isentar, né, da questão política. A gente, digamos, você estudar política não é só você ser de um partido político, né, é você estudar e analisar o que é bom para o país, né. Então, analisar os dados, né, dos últimos anos, dos governos federais, estaduais, do município, né, para você montar, né, o teu voto e que ele seja coerente e que possa estar ajudando o nosso município, o estado e o país. Como é que você vê o nome do Gelson Merizo retornando ao cenário estadual? Ele falou que não queria mais saber de política e cuidar dos negócios dele, mas ele atendeu um pedido do presidente da República, o Lula. Como é que você vê a chegada dele, o trabalho que vocês vão fazer em cima dele, da vice? Tem condições de chegar? Porque do outro lado tem uma divisão muito grande dos bolsonaristas com o João Rodrigues e Jorginho Melo, governador atual. Como é que você vê essa chegada do Merizo? Eu vejo a maioria, assim, sendo bem sincero, com bons olhos, né? Porque daí o que acontece? Nós precisamos ter palanque para o presidente Lula em todos os estados, né? E aí uma das prioridades também do presidente Lula aqui também é focar na questão do Senado, mas também ter uma chapa forte para disputar a eleição para governador. O Merizo, na outra, foi para o segundo turno. Surpreendentemente, né? Foi para o segundo turno com o Moisés, na época, né? E aí tinha, como ele falou, teve aquela onda que as pessoas foram lá e acabaram votando, né, no Moisés. Em 2022, o PT daí foi para o segundo turno, né, com o Décio. Então, nós também avançamos aqui em Santa Catarina, por mais que teria em torno de 30%, 35%, a gente vê agora avançando com 35%, 36%, né, aumentando 6%, 7% a votação, né, pelas perspectivas das pesquisas, é claro, né, aqui em Santa Catarina, então tendo um aumento na votação. E o Merizo, ele precisa, acho que agora, fazer o papel de colar, né, de buscar os votos, que as pessoas votam no Lula, mas que possam estar votando também nele, né? E aí nós vamos fazer todo esse esforço também. Na época, eu acabei votando, né, no Merizo em 2018, pelo fato de ser aqui do nosso município e, de certa forma, sempre puxou aqui para a questão do hospital, por questões do Oeste aqui, né? Ele sempre puxou aqui também. Foi presidente da Assembleia, né? E na época também o Moisés, a gente não tinha um conhecimento, apesar de que eu achei que ele fez uma boa gestão, né? A parte administrativa, tudo. Organizou o Estado, fez com que revesse vários projetos, coisas que estava parada, finalizou, né? Que muitos governadores ficavam enrolando, e ele terminou de fazer as obras. E deixou organizado, né, o Estado, né, digamos, para que com o aumento na arrecadação, você veja, o Estado também tem aumentado a arrecadação, assim como o município, assim como o governo federal, então faz com que você consiga fazer as obras, né, tendo dinheiro. Então eu vejo com bons olhos essa candidatura, a gente vai buscar aqui fazer o nosso papel enquanto vereador, né, buscar também os apoios necessários para que a gente possa buscar, né, o segundo turno aqui no estado, e daí no segundo turno já é outra situação, né? Então, a princípio, a gente vê umas pesquisas saindo, agora também o Tribunal Eleitoral ali suspendeu umas pesquisas ali por ter buscado em outros locais, né, dados, e eu vejo que vai dar segundo turno, né? Vai dar segundo turno. As candidaturas que nós temos hoje são 3 candidaturas fortes, e vai ter mais 2 ainda, se não me engano.
Então vai buscar e quem vai para a reeleição, ela também, né, acaba tendo agora um desgaste, né, no período eleitoral, né, porque daí você pega aqui para nossa região, vamos dizer assim, foi levado algumas coisas, mas a maior parte ainda não foi feito das obras, né, então está sendo muito em cima da hora, então as pessoas também, né, ficou 4 anos no governo, daí por que só agora próximo da eleição, né? A questão das mídias, a gente vê um investimento bastante grande muito em propagandas forte, né? e aí agora quando chega na eleição, aí você vai ter os tempos de televisão, né, praticamente parecidos ou conforme as agremiações políticas têm a sua força de representação, vai no tempo de televisão também. Então, tudo isso é o debate. Agrega, né? Quanto tempo de TV o PT tem em Santa Catarina? Depende da composição ali, mas vai dar em torno de 2 minutos a 3 minutos, né? O que mais vai ter, a princípio, é o João Rodrigues, né, com a composição. E aí o Jorginho até não vai ter tanto, né, tempo de televisão também. Né? E aí, no debate em rádio e televisão, nós vamos ter 3 candidatos que têm um poder muito bom de oratória. De oratória. Né? O Jorginho, eu colocaria em primeiro lugar o João Rodrigues, né? Segundo o Merizio e terceiro o Jorginho Melo, na oratória. Tá? Na oratória, fique bem, porque o Merizio, queira ou não queira, ele é um cara muito centrado naquilo que fala, e o João Rodrigues nem se fala, né? Então eu acho que o João Rodrigues vai marcar pontos também nessa caminhada também. E também entra muitos dados, né, que eu vejo que o Merizio está usando agora, os dados da economia, né, que são todos favoráveis. Eu vi uma entrevista na NSC dele. Então os dados assim que do governo federal, né, justamente nós poder avançar aqui em Santa Catarina, isso é muito bom pelo fato de que, olha os investimentos, né, que foram feitos aqui em Santa Catarina. No norte, no litoral, asfalto, viadutos. A retomada de todos os programas, né, a maioria que tinha deixado de lado, né, a gente vê que foi retomado, né, principalmente na infraestrutura. Né, você pega do nosso estado aqui, a própria BR-282, nós tivemos um tempo ali, que de Irani a Ponte Serrada não tinha como andar. Os próprios vereadores e deputados do lado do PL na época fizeram manifestação, pense, né, para poder solucionar aqueles problemas. Então a gente vê o trevo do Irani ali que vai sair, né, com orlas, tudo moderno ali, né, para poder tirar, né, desafogar ali o trânsito ali, para também ter mais segurança. É claro que o nosso estado precisa melhorar muito ainda essa parte de segurança, malha viária, para nós poder se deslocar aqui, tanto com a nossa produção, quanto para nós ter também os cereais, importante aqui para a nossa criação, né, tanto do suíno quanto das aves, né, do leite, né, e tudo isso. Então você vê que nós precisamos ser competitivos, nosso estado continuar sendo, né, pujante e inovador, né. Então a gente vê esses avanços na parte de infraestrutura, é muito bom, na saúde, mais especialidades vindo para todos os estados, né? A educação, a aprovação do novo ali do ensino médio, né? Foi feito também a aprovação, investimentos no IFES, que, né, de Santa Catarina, 3 novos campos. Então, assim, avançou em todos os setores. Né? Agricultura investindo cada vez mais, né, com dinheiro público. O Vale Gás, o Pé de Meia. Né? Então, né? Vários projetos assim que avançou e que a população tem aprovado, né? Aqui no nosso município, às vezes foi falado esses dias ali da questão do Bolsa Família, o próprio prefeito falou do Bolsa Família, que nós diminuímos aqui de 1.300 pessoas para 800 pessoas, né, que estão com esse benefício. Então isso é bom, né, porque a pessoa está... Exatamente, que é, digamos, o objetivo. O Bolsa Família, ele é um projeto de inclusão para que as pessoas, quando não tem nada, ter pelo menos aqueles R$600, que queira ou não queira, né? Você vai hoje, né, comprar um pacote de arroz, essa semana está vendo R$12, R$11, né? 5 quilos. De 5 quilos, o açúcar, o óleo de soja, o feijão. Então você vê os itens da cesta básica ali, num custo bem baixo, pelo fato do governo Lula também ter tirado os impostos, né, da cesta básica. Isso fez com que a inflação se mantivesse. E até eu fiz um comparativo esses dias, se você pegasse na época de 2022, né, quando o governo anterior saiu, comprava 175 litros com salário mínimo de gasolina.
E agora, né, nesse ano aqui, foi feito a mesma, com um salário mínimo você compra 250 litros. Então você veja que dá 70, isso, né? Então isso você vê que o salário mínimo avançou nesse tempo, né? Você tem um poder de compra maior. Só que há uma preocupação também, eu vejo, que muita gente tem questionado assim, mas as pessoas como é que estão se endividando mais, né? Daí você vê que daí foi feito agora um relatório, né, e apresentado há pouco tempo, que entrou a questão dos jogos, né? Às vezes as pessoas estão apostando, né? Sobra uns troquinhos, mas daí às vezes ele esquece de pagar umas contas e às vezes está agora fazendo financiamento para poder pagar essas contas do dia a dia. Não é nem para pagar sua casa, seu carro, nada. Não é um investimento. Às vezes está fazendo esse tipo de situação no qual hoje a gente vê na televisão, no celular, um monte de propaganda. E se as pessoas não tiverem um cuidado, né, vai acabar se endividando mesmo. Então, por mais que avançou o poder de compra, às vezes entra essa questão. E uma coisa, acho que muito importante, tanto para a classe, vamos dizer, não só as pessoas, de certa forma, que é muito bom que eu vejo, é a isenção, né, do imposto de renda até os R$5.000, né? Então, ali você pegou, né, uma grande quantidade de pessoas que, ainda se for ver, seria pouco, os R$5.000, né? Você teria que avançar um pouco mais para você, eu vejo que hoje, nós tivemos até um tempo atrás, as pessoas com R$1.900, né, a maioria, Ribeiro pagando imposto de renda, né? Então é um absurdo, né? Se fosse ver, então, porque não era sido feita a correção da tabela. E a gente espera que de agora em diante seja feita, né, a correção todo ano para que se você aumenta o salário não vá ser pego de novo, né, para ter que pagar o imposto de renda, né, até R$5.000. Então é muito importante, acho que esses projetos que deu impacto, deu retorno aqui para o nosso município também. E um detalhe importante, eu fui abastecer hoje, eu paguei o litro R$5,80. E agora, essa semana, a gasolina e o diesel vão baixar porque os Estados Unidos estão fazendo um acerto com o Irã e vão abrir lá o... Acho que independente, né? E parece que vamos ter uma queda um pouco também maior aí na gasolina, né? Eu acho muito, muito bom, muito interessante, né? Independente de quem está brigando lá, o que importa é a paz, né? Eu acho que as pessoas, o Lula mesmo sempre disse, a gente tem que, pelo diálogo, tentar resolver as coisas, e tem como fazer isso. Então, se chegar num acordo, que bom, né? São pessoas, né, que estão do lado oposto e assim por diante, crianças, né, idosos, pessoas, né, que sofrem, né, com a guerra. E nós aqui tem a questão do impacto, mas ainda não é nem comparado, né, digamos, com as pessoas que estão vivendo a guerra. Então isso acho que é muito importante para nós também, mas que a paz, né, consiga, né, no mundo inteiro, e que no Brasil, né, a gente sempre foi um povo trabalhador, pacífico, e eu acho que é por aí que está, né, o Lula sempre tentou buscar, né, com os Estados Unidos, com outros países também, abrir os mercados para que o nosso povo aqui consiga trabalhar, produzir, exportar, importar também o que a gente não tem aqui, porque a gente depende disso também, né, de outras tecnologias, né, de outros países, mas, né, o entendimento aí é muito bom. E agora, né, estando livre a questão do petróleo, tanto para nós exportar como importar, entra a questão do refino, eu acredito que daí, tendo um impacto ainda maior, hoje está, né, 5 e não chega nem a 6 o preço do combustível, da gasolina. Eu paguei agora de tarde. E nós chegamos a um tempo ali atrás, né, que a gasolina foi a 8 aqui no nosso município, o diesel, né, na história nunca tinha sido mais caro do que a gasolina, e chegou também, que entra a questão produtiva e do transporte, é um custo que vai diretamente para o mercado, então isso com certeza vem a favorecer, né, tanto as pessoas da produção quanto também do consumidor, né? E queira ou não queira, afeta no bolso do trabalhador, né? Com certeza. Tanto no posto de gasolina como nos mercados também, na farmácia. Sidão, muito obrigado pela tua entrevista, e daqui a um tempo aí, quando tiver uns 3 meses da eleição, 2 meses, a gente volta a conversar para fazer um panorama de como está o andamento das eleições. Então, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço aqui a TV Xanxerê pela oportunidade, estamos sempre à disposição, Mauri. Tá certo. Vereador Sidão, entrevistado da TV Xanxerê e do Facebook Amaury Pereira. Um grande abraço para todos e até a próxima. Valeu.